Abra sua Bíblia, meu irmão. Isso. Vamos lá. Abra sua Bíblia lá no livro de 1 Pedro, capítulo de número 3. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo de número 3. Isso, vamos lá, no nome do Senhor Jesus. Isso. Quanto de vocês estão bem, digam amém. Isso. Irmãos, nós vamos tratar de um assunto que possivelmente nós não terminaremos hoje. Nós vamos estudar sobre isso aqui. Mas eu vou te fazer uma pergunta, e essa pergunta você responda para si mesmo. Tá? Vamos lá. Quem deseja que os ouvidos de Deus, ou seja, o céu, esteja aberto às nossas orações? Quem deseja, diga amém. Vou perguntar mais uma vez. Quem deseja que os ouvidos de Deus, ou seja, o céu, esteja aberto às nossas orações? Quem deseja isso, diga amém. Só que eis a questão, meu irmão. Para que isso aconteça, existe um preço a ser pago. Pastor, e qual é esse preço? É isso que nós iremos estudar, tá? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, a versão NVI, William. Isso, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Olha só, vamos lá. Ó. Versículo 12. Ó. Por quê? Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os ouvidos estão atentos à sua o quê? Oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o quê? O mal. Vamos ler mais uma vez, irmão? Olha só. Porque os olhos do Senhor, né, estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua o quê? Oração. Então, meu irmão, o que eu faço, pastor, para que os ouvidos de Deus estejam atentos às minhas orações? Ou seja, o que eu faço para que os céus estejam abertos às minhas orações? Eu preciso ser uma pessoa o quê? Justa. Ou seja, esse, irmãos, é o preço a ser pago, ser uma pessoa justa. Tá? Se formos justos em tudo que nós fizemos, nossas orações serão ouvidas, ou seja, o céu estará o quê? Aberto. Pastor, por que o senhor fala que esse é um preço a ser pago? Porque, meu irmão, na cultura que eu e vocês tivemos, né? E aonde nós vivemos, principalmente aqui no Brasil, você sabe, meu irmão, que nós precisamos lutar para ser justo. Em tudo, né? Financeiramente falando, né? Conjugalmente falando, em todas as áreas da nossa vida, porque, meu irmão, o brasileiro, né? Ele tem aquele hábito, aquela mania, né? Eu vou dar um jeitinho, né? Aquela coisa do jeitinho brasileiro. Aquela coisa, meu irmão, né? Enfim, então, meu irmão, é um preço a ser pago, né? Ou seja, ser justo não é fácil, meu irmão, né? Nós temos que pagar um preço para sermos justos. Quem está entendendo até aqui, diga amém, tá? E às vezes, meu irmão, né? Muitos se perguntam, por que minhas orações não são ouvidas? Então, meu irmão, precisamos nos examinar, né? Como Paulo disse, se realmente estamos sendo justos em tudo que fizermos, né? Porque, olha só, irmão, eu sempre gosto de dizer isso aqui, existe duas ou uma, né? Muitas das vezes, não é que a sua oração não está sendo ouvida, muitas das vezes, é porque não chegou o tempo de você ser abençoado, e a outra coisa, pode ser porque nós não estamos sendo justos, tá? Tomara que a minha e a sua oração, meu irmão, aparentemente parece que não está sendo ouvida, porque não chegou o tempo de nós sermos abençoados, não porque nós estamos sendo pessoas injustas, tá bom? Tá, então,
muitos, a sua oração ainda não foi atendida porque não chegou o tempo ou porque a pessoa não está sendo uma pessoa justa, tá? Olha só o que Paulo nos diz em relação, porque às vezes a gente fala, pastor, né? Mas na Bíblia existem exemplos de como sermos pessoas justas. Sim, existe o exemplo. Vamos ver o que Paulo, ele disse aos Efésios, né? E o conselho que ele deu, e serve para nós também. Coloca aí, William, Efésios capítulo 4, versículo número 17. Vamos lá. A versão NVI também, tá? Efésios 4, versículo 17. Vamos ver alguns exemplos aqui de como ser pessoas justas, né? Vamos lá, no nome do Senhor Jesus. Foi que nem eu citei, acho que foi no domingo, né? Que eu disse assim, Mateus capítulo 6, versículo 33, né? Tem pessoas que ela só lê a primeira parte do versículo, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão o quê? Acrescentadas. As pessoas, irmãos, infelizmente, elas acabam esquecendo da segunda parte do versículo. E qual é a segunda parte, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? E as outras coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Então, além de eu colocar Deus em primeiro lugar, eu preciso ser justo em tudo que eu for fizer, né? Eu vou vender esse púlpito para a Creuza, né? Só que eu sei que, né, ele está meio podre, enfim, a Creuza não entende. Então eu preciso ser justo em falar, olha, Creuza, eu estou vendendo por esse preço. Só que ele está meio podre, né? Ele está meio assim e tal, né? Então, isso é ser uma pessoa justa. E assim vai. Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 17. Olha só. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, ou seja, não vivam mais como viviam no passado, tá? Que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Ou seja, a outra versão diz assim, meu irmão, né? Que vivem com a mente vazia, né? Qual é o ditado que os antigos usavam? Mente vazia é a oficina de quem? A mente vazia é a oficina de quem? Do diabo. O Breliano, se você quiser sentar, só pode sentar, tá bom? Então, meu irmão, mente vazia é a oficina do diabo. Então, meu irmão, se eu não ocupo a minha cabeça com alguma coisa, eu vou ficar, né, irmãos, pensando em besteira, né? Enfim, tá bom? Então, ocupe sempre a sua cabeça, se possível, com as coisas de Deus. Vamos lá, versículo 18. Eles estão obscurecidos no entendimento, né, e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Irmãos, nunca houve um tempo que as pessoas estão com seus corações endurecidos. Irmãos, isso aqui eu não estou... vamos deixar as pessoas lá de fora um pouco. Eu estou falando de pessoas, irmãos, que se intitulam cristãos. Nunca houve um tempo de pessoas com o coração endurecido. Endurecem a serviço, endurecem o coração para a palavra, endurecem o coração para Deus. Ele sabe que ele tem que perdoar e não perdoa. Ele sabe que tem que esquecer o passado e não esquece. Ele sabe que tem que andar, ser limpo de coração e não é. Então, meu irmão, quando eu endureço o meu coração para Deus, né, eu também deixo de ser uma pessoa justa. Porque eu sei o que é certo e eu não pratico o certo porque eu sou uma pessoa dura, né? Não tem quando a gente usa, né, aquele ditado assim, ó, um exemplo, né? O William é duro na queda, né? O William é uma pessoa dura, né? O coração duro, não perdoa, não esquece, enfim. Meu irmão, e tem muitos cristãos que estão dessa forma, dessa maneira, com o coração endurecido. Meu irmão, eu temo um versículo. Não precisa abrir lá não, William, e nem você também. Provérbios capítulo 29, versículo 1, diz assim, ó, que aquele que endurece a cerviz, né, sem ele perceber, ele será inquebrantado. Aquele que endurece, que muito endurece, vamos ler lá para não ficar só nas minhas palavras, né? Coloca aí, William. Provérbios capítulo de número 29, olha só. 29, versículo 1. Esse é isso mesmo. Não, Provérbio 29, 1. Hã? Coloca a NVI.
Coloca a versão ARC, William, fazendo um favor, a tradicional. Olha só, irmãos, o que Salomão diz, ó. Acompanha na tela ou na sua Bíblia, ó. O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja o quê? Sem que haja cura, né? Olha só, vamos ler de novo? O homem que muitas vezes repreendido, ou seja, chamada atenção, né? A palavra fala, olha, né? Em relação ao casamento, em relação à esposa, em relação ao marido, em relação às finanças, em relação a isso, vamos lá, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Como assim, pastor? Vamos supor que toda vez a palavra, ela vem para o William, se conserta, arrependa, esqueça do passado, e o William endurece, eu não vou perdoar, não vou esquecer, daqui a pouco, meu irmão, ele é quebrantado de repente, daqui a pouco, o seu casamento, meu irmão, termina, daqui a pouco a esposa não descobriu o que o William fez, daqui a pouco a esposa não quer mais ele, a esposa não quer liberar o perdão, vai embora, ou seja, foi quebrantado de repente. Mas se você for procurar saber, meu irmão, ele ou ela foi repreendido várias vezes. Você quer ver outro exemplo? Né? A Creuza, ela sabe que ela tem que chegar às 7 horas na empresa, e a Creuza só chega 8 horas. Creuza, ó o horário, 8 horas. No outro dia está a Creuza de novo, 8h30. Né? No outro dia está a Creuza de novo, ou seja, ela foi repreendida. Daqui a pouco, quando a Creuza chega, Creuza, estão chamando você lá no escritório. Quando a Creuza chega lá no escritório, está aqui a sua carta de demissão, pode assinar aqui, você está demitida, Creuza. Pá. Ou seja, ela foi quebrantada. Mas eu tenho família, mas eu tenho que sustentar, porque você não pensou nisso antes. Tchau e bênção, né? Como diz o ditado aí, tchau e bênção. Ou seja, a Creuza perdeu o trabalho. Por quê? Porque ela foi repreendida, irmãos, várias vezes. A Creuza, ela foi repreendida várias vezes, mas ela endureceu a cerviz, né? Eu prego, irmãos, mas quem fala o seu coração é o Espírito Santo. Quantas pessoas, irmãos, não está endurecendo a cerviz, né? Agora vamos abrir o leque, né? Lembra aí do seu familiar, de um filho, do ente querido, que você fala, eu te avisei. Quantas vezes eu falei, não faz, não vai, não faz isso, aquilo, não empresta, não faz. Você foi, olha só o que aconteceu, né? Mamãe falou, papai falou. Irmão, mas eu tinha um negócio quando a minha mãe falava, irmão. Quando a minha mãe falava, o negócio estava errado, misericórdia, é um sermão. Aí agora é a esposa, né? né, Camila, né? A esposa fala, né, e dá errado, misericórdia. Não é nem tanto porque deu errado, mas é porque você vai escutar. Falei, não me ouve, né? A gente fala. Então, irmão, ou seja, né, nós precisamos tomar cuidado, irmãos, né? O homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, né, sem que haja cura, né? Então, meu irmão, tanto eu como vocês não podemos, volta lá, William, tá? Lá em Efésios capítulo 4, versículo de número 18, versão NVI. Então, meu irmão, tanto eu como vocês não podemos endurecer a nossa cerviz, irmão. Não endureça. Peça força para Deus para você fazer o que você tem de fazer. Seja uma pessoa justa, irmãos, tá? Não seja uma pessoa de coração endurecido, uma pessoa orgulhosa, tá? Vamos lá, versículo 19. Olha só. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com a avidez toda espécie de impureza, né? Meu irmão, tem pessoas que voltou a praticar o que praticava antes. Tem pessoas, irmãos, que voltou, né, ser impuro de novo. Um tempo ele foi impuro, aí ele veio, pediu perdão, se limpou e voltou, meu irmão, a ser impuro novamente, né? Ou seja, meu irmão, quantos que perderam a sensibilidade? Meu irmão, tem pessoas que, infelizmente, muitos perderam, irmãos, a essência de servo, né? Perderam, meu irmão, a essência de servo, né? Então, muitos se voltaram a se tornar impuros. Não volte, meu irmão. Tanto eu como vocês não podemos voltar. A Bíblia,
Mas ela nos compara com dois tipos de animais quando nós voltamos a ser impuros de novo. A Bíblia nos compara como cachorro que voltou e comeu do seu próprio vômito, e como a porca, né, que saiu, como o porco saiu, voltou e rolou na lama. Não, meu irmão, tanto eu como você não podemos voltar a sermos impuros não, tá? Versículo 20. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, tá? 21. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se, ou seja, a deixar do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Então, meu irmão, tanto eu como você, meu irmão, né? Nós precisamos entender o seguinte, meu irmão, nós precisamos nos despir do velho eu, do velho homem, né? Ou seja, deixar o engano. Quem, meu irmão, enganava, não engane mais. Quem era impuro, seja, meu irmão, puro agora, não engane mais. Se eu quero ser uma pessoa justa, eu não posso, meu irmão, levar uma vida de engano, né? Se eu vou vender alguma coisa, eu engano, né? Em relação à minha família, eu engano. Para mim, né, poder me dar bem na vida, eu engano. Para mim poder, né, me dar bem em um relacionamento, eu engano. Para mim, meu irmão, poder, ou seja, não, meu irmão, tanto eu como vocês, meu irmão, pessoa justa, ela, meu irmão, não vive no engano. Então, se antigamente você enganava, você tem que se despir, ou seja, deixar o engano. Quem enganava, não engane mais. Quem está entendendo, diga amém. Repita assim comigo, diga, quem enganava, não engane mais. 23, a serem renovados no modo de pensar, tá? Ou seja, se você pensava de uma forma, hoje em dia você tem que mudar a sua forma de pensar, tá bom? 24, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, meu irmão, tanto eu como vocês, nós temos que nos vestir, né, nos revestir do velho homem, tá? Do novo homem, né, criado para ser semelhante a Deus em justiça, ou seja, ser justo, né, em tudo que nós fizermos. Então, vamos ler de novo 24 aí, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, meu irmão, o homem justo, né, ele precisa ser semelhante a Deus, né, ou seja, em justiça, ou seja, ser justo e em santidade. É mais ou menos assim, ser semelhante a Deus, meu irmão, é mais ou menos assim, se fosse Deus, ele venderia esse púlpito para a Creuza e enganaria a Creuza? Se fosse Deus, ele iria naquela festa? Se fosse Deus, ele daria aquela resposta? Se fosse Deus no meu lugar, eu sendo casado, ele se engraçaria com outra moça, né? Se fosse Deus, né, ele sendo casada comigo, né, ele se engraçaria com outro homem? Se fosse Deus, ele faria um caixa 2. Se fosse Deus, ele trapassaria. Se fosse Deus, ele iria fazer maracutaia. Se fosse Deus, né, mas ele iria dar o jeitinho brasileiro. Se fosse Deus, ele iria trapacear. Então, meu irmão, ser semelhante a Deus, ou seja, é ser semelhante em suas atitudes, ou seja, na sua palavra. Ser semelhante a Deus é isso, né? Ter a sua semelhança, né? Até mesmo nas atitudes. E como é ser semelhante a Deus, pastor? É ser semelhante à palavra. A palavra diz, meu irmão, que se eu enganava, eu não devo enganar mais. Se eu mentia, eu não devo mentir mais. Se eu era impuro, eu preciso ser puro, né? Se eu mentia, eu não posso mentir mais. Quem está entendendo, diga amém. Então, meu irmão, ser uma pessoa justa é isso, é a gente buscar ser semelhante a Deus. Continua lendo aí, 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, né? 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. 27. E não tenham lugar, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhem, fazendo algo de útil com as mãos,
para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, meu irmão, quando, eu deixo de ser uma pessoa justa, eu entristeço o Espírito Santo. Ou seja, ser o homem justo, irmãos, é nós nos esforçar e colocar essas coisas em prática. O que, pastor? Quem enganava, não engane mais. Quem mentia, não minta mais. Quem era impuro, seja puro. E assim vai, no seu pensamento, na sua forma de falar. E, meu irmão, assim vai. Olha só, se nós nos esforçarmos a colocar essas coisas em prática, os ouvidos de Deus estarão abertos ao nosso favor. Irmão, se eu e você nos esforçarmos a ser pessoas justas, não enganar mais, não mentir mais, não ser impuro, controlar nosso pensamento, o que falamos, nossas atitudes, buscar ser semelhante a Deus, meu irmão, de fato, como a palavra nos manda nós sermos, irmãos, os céus estará aberto às nossas orações. Olha só, 2 conselhos para sermos justos. Primeiro, precisamos pedir força a Deus. Peça força a Deus. Senhor, me ajuda, Senhor, a não enganar mais, me ajuda a não mentir mais, me ajuda a ser uma pessoa justa, me ajuda a não ser uma pessoa impura, me ajuda, Senhor, a ser uma pessoa que não engana, me ajuda a ser isso, me ajuda a ser isso, enfim. E a segunda coisa, irmãos, é o que eu disse para vocês, ser semelhante a Deus, ou seja, a Jesus, Se fosse ele faria isso. Se fosse ele tomaria essa atitude. Se fosse ele faria assim. Se fosse ele faria assado. Se fosse ele faria dessa forma. Ou seja, meu irmão, os olhos de Deus estão em todos os lugares. Quando você está enganando, ou quando nós estamos mentindo, ou quando estamos sendo injustos com alguém, meu irmão, os olhos de Deus estão vendo. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão abertos, para ver tanto os justos e tanto os injustos. Quando a pessoa está praticando um adultério, Deus está vendo. Quando a pessoa está de conversinha fiada no celular, Deus está vendo. Quando a pessoa está praticando alguma injustiça, Deus ele está vendo, meu irmão. Então, nós precisamos pedir forças a Ele para sermos pessoas justas. Então, meu irmão, nós teremos força, tanto eu como você, nós teremos força, irmão, para ser pessoas justas, se nós passarmos a pensar assim, se fosse ele faria isso, se fosse ele tomaria essa atitude, se fosse ele faria assim, se fosse ele faria assado. Dessa forma, meu irmão, nós teremos força, para sermos pessoas justas e dizer não a tudo aquilo que é injusto através do nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Como, por exemplo, eu estou terminando meu estudo. Eu disse isso aqui para vocês. E ofereceram para mim o meu diploma. Por tantos reais. Eu falei, não, obrigado, quero não. Eu vou fazer o que eu tenho de fazer, vou estudar, vou ler, vou fazer o que tem de ser feito. Porque, meu irmão, nós já temos pecado demais para dar conta no último dia, e colocar mais um, consciente ainda. Eu falei, não, esse aí eu não quero não. Porque, meu irmão, tem coisas que nós até praticamos, inconsciente, que depois, poxa, eu errei com a Manuelina, poxa, eu errei com a Creuza, poxa, mas eu errei com a Camila, poxa, eu errei com a Ilha, e tem coisas, irmãos, que nós fazemos consciente. O pior de tudo é quando a gente faz consciente. Então, por isso, irmãos, nós precisamos pedir forças para Deus e falar, se fosse Deus, ele agiria assim? Se fosse Deus, ele faria assado? Se fosse Deus, ele faria dessa forma? Se fosse Deus, ele faria desse jeito? Então, nós precisamos tomar muito cuidado e dessa forma nós vamos ter força para sermos justos, Aí, talvez você me pergunta, pastor, e por que o céu, ou seja, os ouvidos de Deus, se fecha para alguns? Vamos saber a referência bíblica aqui. Por que muitas das vezes o ouvido e o céu se fecha para alguns? Coloca aí, William. Isaías capítulo 59. Vamos lá para a gente caminhar para finalizar. Por que o céu... Isaías 59, versículo 1. Isso, a versão
é NTLH, linguagem de hoje. Vamos lá, Isaías 59, versículo 1. Por que o céu se fecha para alguns? Vamos lá. Isaías 59, 1. Encontraram aí? Então vamos lá. Senão você lê na tela aí. Isaías 59, 1. Olha só. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Versículo 2: Pois são o pecado de vocês que separam do seu Deus, são suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Versículo 3: Vocês têm as mãos manchadas de sangue e os dedos sujos de crimes. Vocês só sabem contar mentiras, e os seus lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. Misericórdia, né, irmão? Vamos ler o versículo 2 de novo? Olha só. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus, são suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Versículo 3: Vocês têm a mão manchada de sangue e os dedos sujos de crimes. Vocês só sabem contar mentiras e os seus lábios estão sempre dizendo coisas o quê? Que não prestam. Então, meu irmão, o que leva a mão de Deus ficar encolhida e o que leva os seus ouvidos a serem tapados para não ouvir a nossa oração? Os nossos o quê? Pecados, ou seja, a injustiça. Todas as vezes, irmão, que eu sou uma pessoa injusta, ou seja, né, todas as vezes que eu cometo uma iniquidade, um pecado consciente, ou sou uma pessoa injusta, irmãos, os ouvidos de Deus ele fica tapados à minha oração. Pastor, não tem como ser 100% justo. Posso até concordar com você em parte, mas então o que eu devo fazer, pastor? Se esforce então, meu irmão, pelo menos se esforce. Irmãos, eu sei, eu estou dizendo isso em cima do altar, eu sei que é impossível, meu irmão, nós guardarmos todos os mandamentos. Vocês sabiam que não são só 10 mandamentos? São 10 mandamentos ao qual foi escrito em cima do monte, que Deus pediu para Moisés escrever. Mas lá no livro de Levítico, meus irmãos, são 613 mandamentos. Impossível guardar todos, irmão. Por isso que Billy Graham falou que nós somos pecadores, mas pecadores o quê? Arrependidos. Então eu preciso pelo menos me esforçar, irmão, a ser justo. Eu preciso pelo menos me esforçar a obedecer. Eu preciso pelo menos me esforçar a ser uma esposa, a ser um marido, a ser um filho justo. Eu preciso pelo menos, meu irmão, me esforçar a ser uma pessoa de Deus, a obedecer, a perdoar. Por isso, meu irmão, que o profeta João Batista, ele disse que o reino dos céus só é ganho através do quê? De esforço. Então, meu irmão, hoje, para nós podermos entrar no reino dos céus, é somente através do quê? De esforço. Viu, irmã criança? Tem que se esforçar e muito para sermos justos. Nós temos que nos esforçar e muito, meu irmão, para não mentir mais, para não enganar mais, para não ser impuro mais, e assim vai, no nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? A oração de muitos não estão sendo ouvidas devido a isso, né? Não estarem sendo justos. Além dos ouvidos de Deus, né? Então, irmãos, olha só, a oração de muitos não estão sendo ouvidas devido a isso, não estão sendo, porque não estão sendo justas. Então, meu irmão, vamos buscar ser justos no nosso proceder, peça força para Deus, e além de você pedir força para Deus, meu irmão, faça sempre essa comparação. Se fosse Deus, ele faria isso; se fosse Deus, ele agiria assim; se fosse Deus, ele tomaria essa atitude; se fosse Deus, e eu acredito que isso irá te ajudar muito no nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Olha só, meu irmão, além dos ouvidos de Deus estarem abertos, né, às nossas orações, qual outro benefício, né, nós temos por sermos justos? Quais são, pastor, os outros benefícios que nós temos por ser justos? Quem quer saber quais são os outros benefícios, diga amém.
Sexta-feira eu termino essa segunda parte no nome de Jesus. Se coloca de pé, vamos fazer a nossa oração, amém? Sexta-feira que vem eu termino essa segunda parte, tá? Além dos ouvidos de Deus estarem abertos às nossas orações, quais os outros benefícios por sermos justos? Sexta-feira que vem nós vamos saber quais são os benefícios. Irmãos, eu vou só adiantar para você uma coisa. Davi nos dá inúmeros, meu irmão, exemplos de benefícios por sermos justos. E quais são eles, pastor? Sexta-feira eu digo para você quais são esses benefícios. Coloca a mão no alto do seu coração e oremos. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós precisamos, Senhor, da sua força para nós sermos justos. Espírito Santo, a sua palavra diz que somente através, Espírito Santo, do Senhor nós conseguimos ser justos. Então nos dê forças para sermos justos. Nos dê força para andarmos em justiça e em verdade. Não nos deixe mais voltarmos e comer do próprio vômito como cão. Não nos deixe, Espírito Santo, voltar e rolarmos na lama como porco. Não nos deixe, Espírito Santo, nos ajuda a nós nos despir do velho homem, nos ajuda a nós, no nome do Senhor Jesus, a nos vestir do novo homem, do novo eu. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a sermos justos, nos ajuda a não enganar mais, nos ajuda a não mentirmos mais, nos ajuda a não, Espírito Santo, enganarmos mais. Nos ajuda e nos ensina a sermos justos em tudo que nós fizemos no nome do Senhor Jesus. E assim os céus estarão abertos à nossa oração. E assim os ouvidos do Senhor, estará aberto a nossas orações. Oh meu Deus, e nós aprendemos também que os nossos pecados, as nossas iniquidades, quando nós somos injustos, infelizmente, meu Pai, o céu se fecha a nossa oração. Meu Deus, nos perdoa por muitas das vezes nós acabamos sendo injustos. Nos perdoa, meu Deus, por muitas das vezes nós praticamos a iniquidade. Lava-nos com teu sangue. Conceda, meu Deus, da tua misericórdia. Conceda, meu Pai, do teu perdão no nome do Senhor Jesus. E através, meu Pai, do teu santo nome, nós abrimos o nosso coração agora e clamamos ao Senhor pela misericórdia, e clamamos ao Senhor pelo perdão, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, e aproveitando a oportunidade, nós colocamos, meu Pai, a nossa família, meu Deus, diante da sua presença nessa noite, nessa tarde, meu Deus, e nós clamamos ao Senhor em favor da nossa família agora, meu Deus, por aqueles que vivem no engano, por aqueles que vivem na injustiça, por aqueles que vivem na mentira. Isso, meu irmão, coloca diante de Deus. Talvez você sabe, meu irmão, você tem conhecimento daquele familiar seu que vive na mentira, você tem conhecimento daquele familiar seu que vive no engano, que vive, meu irmão, de uma forma trapaceira. Então coloca a vida dele diante de Deus agora. Se possível, chama o nome dele e diga: meu Deus, venha ser quebrado essa força na vida de Beltrano, venha ser quebrado essa força na vida de Ciclano, venha ser quebrado essa força na vida, meu Deus, do meu familiar. Meu Deus, assim nós levantamos a nossa voz, meu Pai, aqui nessa tarde agora, meu Deus, em favor da nossa família, para que toda e qualquer fortaleza do inimigo, para que toda e qualquer fortaleza do mal caia por terra, seja quebrada, seja destruída na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. No nome de Jesus é para ser desamarrado, no nome de Jesus é para ser desfeito, no nome de Jesus é para ser quebrado todo e qualquer levando do inimigo, todo e qualquer levando o mal sobre a nossa família, sobre a nossa vida. No nome de Jesus seja despedaçado a força do demônio que levou o nosso familiar a se esfriar, que levou a ele ter o coração endurecido, que levou a ele a se desanimar, que levou a ele, meu Deus, a viver acorrentado, preso a um vício ou algo do tipo. Nós quebramos a sua força, demônio, nós paralisamos a sua ação, nós desfazemos, nós desamarramos, nós quebramos, nós paralisamos toda e qualquer ação do inferno, toda e qualquer ação do mal, no nome de Jesus, sai. Meu Deus, nós tomamos posse, meu Pai, da bênção do Senhor. Nós tomamos posse, meu Pai, do milagre do Senhor sobre nossas vidas. E graças te damos por tudo que o Senhor tem feito.
e por tudo que o Senhor irá fazer, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Só quem crê nisso, diga assim seja, no nome de Jesus. Dá um abraço assim, me dá um abraço bem forte. Ai, amém, glória a Deus. Pode se assentar e vamos aplaudir bem forte.